No penúltimo capítulo da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Efsun vem chegando ali perto da Sultan, que está preparando sua bolsinha para ir rodar, e nesse momento ela percebe que a Efsun está um pouco triste, olha para ela e pede ela que, por favor, que ela não fique assim tão triste, e a Efsun questiona ela como que ela pede que ela não fique triste, se ela já parou para imaginar que esse pequeno menino está a 7 palmos debaixo do chão, e pergunta a ela como que a vida é injusta, né? A Sultan pergunta a ela o que é que elas podem fazer sobre isso, que elas não podem fazer nada porque esse é o destino de Alá e que elas não podem contradizer isso. Logo em seguida ela toca lá no assunto do Kenan e diz que ele estava falando muito sério, que ele estava querendo com a Auliá que ela se divorcie do Ardham, e então é isso que ela tem que fazer, que ela se divorcie, se organize bem direitinho, que elas vão conseguir um advogado, e pede a ela que se apresse. A Efsun diz a ela que está tudo bem, a gente vai conseguir um advogado, e quando elas vão saindo, o Elias vem chegando, chama por elas duas e pergunta a Efsun para onde que elas vão agora. A Sultan começa a se revoltar e diz a ele que elas vão ter que sair porque tem coisa para fazer. O Elias então diz para elas duas que a Ganymede falou que vai ter que ter uma reunião com todos eles ali, e a Sultan diz que nesse caso elas não vão poder porque elas têm compromisso nesse exato momento, e manda ele, o Elias, ir lá e resolver tudo por elas. O Elias fica reclamando, dizendo que elas tinham sim que ficar presente ali com ele, porque senão como é que vai ser ali ele ficar no meio daquelas mulheres sozinho ali? E a Sultan fala para ele que ele vai ter que dar o jeito dele, que Alá proteja ele, mas que ele vai ter que resolver sozinho, e chama a Efsun para que saia. A Efsun diz a mesma coisa, que Alá proteja ele, e sai deixando o Elias muito pensativo por dois motivos, sem saber o que resolver e também para onde que elas vão. Logo depois de chegar no local determinado, a Efsun fica em silêncio, a Sultan também, e o Salim andando de um lado para o outro, e a Sultan começa a dizer a Efsun que eles mandaram ela se divorciar, então ali elas estão. A Efsun diz que sim, que ela vai se divorciar porque eles querem, então elas vão fazer exatamente tudo o que eles mandarem. A Sultan continua repetindo a mesma coisa, parece um rádio de pilha ali o tempo todo dizendo que sim, que ela vai ter que se divorciar do Ardham porque ela está casada com ele e é só assinar alguns papéis e pronto, acabou. A Efsun continua em silêncio, o Salim olhando para ela, e a Sultan continua ali só pensando em dinheiro e fala que ao se divorciar dele com certeza terá algum benefício ali, e vai perguntar tudo isso ao advogado. Eles dois continuam em silêncio e a Sultan continua falando que eles ali, todos eles não sabem nada de processo, então eles vão tentar entender o que diz a lei. O Salim fala que a Sultan ela tem toda a razão, e quem sabe logo depois de tudo isso eles não venham ter ali mais benefícios porque eles merecem, né? A Efsun diz que eles todos ali têm problema com a lei, tem muitos problemas para se resolver, e agora vai ter que lidar com esse louco do Kenan também, né? A Sultan diz que ela não fale isso, não fique falando desse homem porque ele tá louco, e que elas têm que fazer o que ele mandou porque não há mais nada ali o que fazer. Eles ficam calados e a Sultan continua dizendo que já que eles querem um divórcio, então ali eles estão para assinar o divórcio. A Efsun continua ali pedindo que por favor ela não fique a toda hora dizendo que ela tem que se separar, porque na realidade elas têm que pensar ali em outro plano. A Sultan olha para ela e pergunta o porquê que elas iniciaram tudo isso, e fala que na realidade foi para garantir o futuro dela. Ela continua aconselhando para que a Efsun ela fique ali calma, não se agonie com tudo isso, deixe as coisas acontecer naturalmente, porque elas não podem se assustar tanto, e que vai dar tudo certo. Nesse exato momento a advogada aparece e fala que elas duas já podem entrar, e elas falam que tudo bem, que vai agora mesmo, e o Salim fala que vai ficar ali e deixa elas duas entrar porque vai ficar ali esperando. Então a Sultan diz para ele que tudo bem, que fique ali e daqui a pouco elas voltam, e ao entrar lá ela já vai perguntando a Efsun e a Sultan em que pode lhe ajudar. A Efsun pergunta a Sultan se ela prefere que a Efsun, explique para ela toda a situação, e a Sultan diz que sim, que se ela quiser ela pode começar ali explicando. A Efsun então começa a
a explicar que o esposo dela está querendo se divorciar e ele é um homem que tem uma reputação muito grande e que ela, sendo esposa dele, também ajudou a ele nessa grande reputação e acredita que ela também tem direitos nesse divórcio, né? A Efsun começa a dizer ainda mais coisas, que ele faz parte da família Tarhan, é milionário, tem muito dinheiro, tem uma frota de carros, também tem apartamentos e fala que em todo o mundo ele tem apartamentos e fala que ela também contribuiu com toda essa frota e ela continua falando da grande reputação do Ardham. Ela fala tudo isso que é já para começar ali conquistar a advogada para que ela também cresça os olhos e de alguma forma tente ajudar a Efsun e também automaticamente si própria se ajudar, né? A Efsun continua dizendo que o marido dela se chama Ardham e que também já apareceu nos noticiários e começa a explicar um monte de coisa, até que a advogada diz para ela que ela não assiste esse tipo de noticiário e a Efsun continua perguntando a ela se por acaso ela assiste documentário e ela balança a cabeça que não, e a Efsun olha para Sultan e fica como fosse com um deboche ali, perguntando como assim que ela não assiste e começa a sorrir enquanto a advogada fica toda perdida sem entender o que é que está acontecendo ali. A Efsun diz a ela que vai lhe explicar melhor e diz novamente que o marido dela, o Ardham, quer se separar e ela também quer uma quantidade grande de dinheiro, uns 30 milhões, porque ela faz parte ali do crescimento também de todas as empresas dessa fortuna e que ela já está sabendo ali de tudo que está acontecendo nesse processo. A advogada então começa a explicar para ela que se o esposo dela está querendo ali o divórcio e se esse divórcio não tiver nada a ver com ela, e começa a tentar explicar bem direitinho para a Efsun, só que ela dá uma surtada, não entende nada que a advogada está querendo explicar para ela e a Efsun grita com a advogada perguntando a ela como assim e pede para que ela deixe de ser grosseira e como é que ela pode falar com ela assim, e chama ela, a advogada, de atrevida, que fica toda perdida sem entender nada. A Efsun continua chamando ela de grosseira, de atrevida e pergunta a ela como que ela está querendo dizer que toda essa separação aí é culpa dela e pede desculpa por ela não ser tão perfeita. A Sultan também debocha e diz que sim, bate na mesa e diz que realmente que Allah proteja ela, e logo depois a advogada continua dizendo que elas podem entrar com a petição e pedir uma remuneração ali por toda essa fortuna que ela, segundo está dizendo, que o marido dela tem, e assim elas podem firmar ali de alguma forma um acordo nesse divórcio, mas acredita que isso aí vai ser um pouco mais sensível. A Sultan pergunta a ela o que significa isso, o que protocolo ela está querendo dizer. Ela então explica que nesse protocolo vai estar todo o acordo firmado bem bonitinho ali sobre tudo que ele tem no nome dele, e que nesse protocolo também vai estar tudo bem descrito ali, o acordo em ambas as partes. A Efsun concorda e a Sultan diz que também, e que elas vão querer um protocolo desse aí, por favor. A Sultan logo depois pergunta quem é que vai preparar esse protocolo, se ela, a advogada, ou elas duas ali. Ela fala que necessita apenas da assinatura delas duas, e a Sultan fala que sim, que tudo bem, que ela pode preparar tudo, que sobre a assinatura ela não se preocupe, que elas vão assinar. Depois a Sultan continua falando que elas não têm muito tempo e pede que por favor que ela prepare isso o mais rápido possível. A advogada diz que entende o lado delas, mas que essas coisas não são tão rápido assim para se fazer e que elas precisam de um pouco mais de tempo. A Sultan diz que tudo bem, que ela entende e que se não há outra forma de se fazer, elas vão esperar, e pede ela que pode preparar tudo isso, por favor. Logo depois que elas vão saindo, depois de ter feito todo o acordo ali, então é aí que a advogada pede que por favor que ela assine esses papéis, e a Efsun começa a dizer que logo depois que ela ganhar toda a sua fortuna, ela vai renovar ali todo o escritório dela e vai dar roupas a ela, várias roupas que ela nunca viu na vida dela. E a Sultan, tanto ela quanto o Salim, não gosta que a Efsun fica todo tempo ali prometendo algo que ela não vai cumprir. A advogada, por sua vez, só faz sorrir com essas doidiças da Efsun e depois ela sai. E é aí quando o Salim pergunta a Sultan, e aí, o que foi que aconteceu? A Sultan então explica para eles que eles têm agora um documento ali em mãos com um processo e um protocolo, e o Salim pergunta e o que isso significa, e ela fala que esse papel ali significa que ali é um acordo que vai deixar ela, a Efsun e ele, o Salim, milionários. O Salim, ele fica até um pouco desconfiado
desconfiado e pergunta se foi assim mesmo, se é tão fácil assim. E a Efsun diz que na realidade o Ardan vai ter que assinar primeiro e depois que ele assinar, aí sim eles vão poder contar com esse dinheiro, mas ele vai ter que analisar porque há algumas cláusulas ali que ele vai ter que observar bem direitinho antes de assinar. Tanto o Salim quanto a Sultan ficam pensativos e a Efsun continua falando que esse idiota do Ardan, se ele não assinar, pronto, acabou tudo para elas.